Olá, meu nome é Jéssica Barbosa, sou estudante de Ciências Contábeis da Faculdade Pitágoras de Londrina. Meu TCC o tema vai ser a importância da análise das demonstrações contábeis em uma empresa. A introdução é os investimentos, a saúde financeira da empresa e auxílio nas tomadas de decisões para os gestores da empresa. Eu resumi essa introdução nesses três tópicos porque eu coloquei como exemplos que podem demonstrar como a análise é uma coisa importante dentro da empresa. Pois o investimento, assim, eu tenho uma empresa, eu estou investindo dinheiro daquela empresa, eu estou tentando ter algum lucro extra, eu não vou colocar um investimento em algum lugar, eu vou investir em algum lugar que eu sei que não tem uma análise, eu sei que não sabe do que se trata, eu não sei que não sabe, assim, que R$ 100 que eu invista não sabe aonde tem que ir, qual vai ser o melhor o caminho, qual vai ser a melhor tomada de decisão. Então, assim, eu só vou investir em algo que eu realmente acredite, em algo que eu realmente sei que é bom, em algo que tem uma análise totalmente voltada para o lucro do meu dinheiro. A saúde financeira vai ser o resumo a análise é sempre o resumo da saúde financeira da empresa, como a empresa está hoje, como a empresa teve no período passado. Então, assim, é sempre auxiliando a tomada de decisões e os gestores sempre vão ter um grande resumo, um grande pontapé para tomar decisões dentro da empresa com seus diretores, seus sócios, para uma melhoria possível mais para frente. O problema da minha pesquisa, eu coloquei qual a importância da análise das demonstrações contábeis de uma empresa. O porquê que precisa, o porquê que é importante, quais são os índices, quais são os tópicos de melhoria e sempre enfatizando que é importante e que é preciso ter análise dentro das empresas. O objetivo geral é compreender as análises existentes das demonstrações contábeis de uma empresa. Os específicos, como objetivos, eu coloquei descrever conceitos da contabilidade e das demonstrações contábeis, apresentar as principais técnicas de análise que podem ser realizadas nas demonstrações contábeis e realizar como análises podem fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Então, cada tópico desse, deu uma grande resumida, coloquei alguns tópicos importantes e vou continuar esclarecendo sobre esse tema. O conceito das contabilidades e das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis são um tipo de documentos que apresentam os fluxos da contabilidade financeira da empresa de um dado período. O que seria? Um resumo, um estudo sobre os últimos lucros, os últimos números, os últimos balanços, as últimas tabelas, que aquela empresa vem tendo no dia de hoje, para eu conseguir uma melhora, para eu conseguir sempre alavancar e sempre ter um documento ativo do dia de hoje. Então, assim, eu sempre conseguindo mostrar para os gestores, para mostrar para os diretores, como a empresa está no dia de hoje, como a empresa está sendo analisada, como está o estado da empresa no dia de hoje. De acordo com a lei número 6.404/76, ela divulga alguns demonstrativos que é obrigatório para a empresa da sociedade por ações, sempre apresentando ao público que tem interesse como os acionistas ou sócios da empresa. As principais técnicas para a realização das demonstrações contábeis seria 6 componentes. O que são esses componentes? As 6 melhorias que envolve a análise das demonstrações contábeis na empresa. Então, assim, 6 tópicos que esses tópicos realizam a análise das demonstrações. Então, assim, vai trabalhar em cima disso, desses 6 componentes, para você conseguir tirar a análise das demonstrações contábeis daquela empresa. Então, o balanço patrimonial é nada mais que apresenta a situação financeira da empresa e o seu patrimônio da instituição, listando seus direitos, seus bens, suas obrigações. Então, assim, ele é bem detalhado e bem especificado para ter medidas, como que eu posso dizer, para apresentar os números de hoje, os números do ano que a empresa está passando por todo esse estudo, para toda essa análise. As demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados, a DLTA, vai apresentar as mudanças realizadas no patrimônio líquido da empresa em determinado período, assim a DLTA mostra a origem do recurso, a sua aplicação ao longo do exercício, em comparativo entre o saldo anterior e o final do lucro da empresa. Então, assim, eu sempre vou ter
os dados que estão aqui no começo de uma tabela, os dados que estão lá no final, o porquê teve esse avanço, por que teve essa diminuição desses valores. Então, ele sempre vai apresentar as mudanças no patrimônio daquela empresa. Então, assim, eu tenho um valor X de patrimônio, eu tenho um valor X de lucro, eu tenho um valor X para os sócios. Então, assim, ele resume tudo, os lucros e os prejuízos acumulados dentro daquela empresa. As demonstrações dos resultados do exercício DLA é um relatório que apresenta o resumo financeiro das operações e dos resultados obtidos pela empresa dentro de um período de tempo. Ou seja, ela é a saúde financeira da empresa, que eu falei lá na introdução, ela é nada mais que o relatório principal que vai abranger como a empresa está hoje, como a saúde da empresa está hoje, se ela está numa piora, se ela melhorou ao longo do tempo, naquele período, mostrando o seu rendimento e os seus prejuízos. A demonstração de fluxo de caixa, ela apresenta um retrato das movimentações de caixa da companhia, ou seja, ela aponta a entrada e a saída de dinheiro dentro daquela empresa, em diversos períodos. Então, assim, eu nunca vou ter um relatório de hoje. Se eu tenho um relatório de 3 anos atrás, eu vou ter um relatório de 2 anos atrás, porque eu preciso entender o porquê que naquela época são menos e hoje eu estou gastando o dobro ou mais. As demonstrações das mutações de patrimônio líquido, ela é a apresentação, ela apresenta as principais alterações de patrimônio líquido, indicando que aumentou ou reduziu a capacidade financeira de empresa ao longo do período. O que ela é? Ela é a alteração de principais patrimônio líquido, ela indica o que diminuiu, o que aumentou, e isso facilitando sempre na análise, porque eu vou ter um principal objetivo para chegar nesse dado, para poder apresentar para aquele gestor, para apresentar para aquele sócio da empresa, para melhorar cada vez mais. Tem a demonstração de valores adicionados, apresenta o desenvolvimento da riqueza de uma companhia ao longo do período. E as demonstrações de resultado abrangente, ela apresenta as receitas e despesas em outras mutações que afetam o patrimônio líquido da empresa. Por isso, toda resumidamente, é indispensável na tomada de gestão de gestores e investidores esses 6 tópicos que eu pude apresentar, esses 6 componentes que são as principais técnicas realizadas nas demonstrações contábeis. Identifica como a análise pode ser fornecer informações úteis para a tomada de decisão. Eu apresentei aqui 3 pensamentos de 3 diferentes autores. Por Padovez, a análise do balanço constitui um processo de meditação sobre os demonstrativos contábeis, objetivando uma avaliação da situação da empresa e seus aspectos operacionais. Já o Matarazzo, ele acredita que o balanço é um trabalho fascinante para as áreas de finanças e contabilidade, e através dela que podem ser avaliados os efeitos de certos eventos sobre a situação financeira de uma empresa. Já o Marion recomenda etapas a serem seguidas para a realização da análise. A primeira é verificar se tem acesso a todas as demonstrações contábeis que serão analisadas. Aqui eu separei, resumidamente, 5 vantagens da análise das demonstrações, que seria o quê? Orientar as tomadas de decisões, ela prepara para o imposto da renda, facilitando sempre na hora de declarar certinho sobre aquela empresa, fornece a visibilidade sobre a performance do negócio, reduz os erros, claro que nenhuma empresa quer ter erro, mas ela acaba reduzindo, e atrai investidores e dá suporte para a obtenção de crédito no mercado. As considerações finais ficam como demonstrando que ela ajudará sempre na tomada de decisões e sendo sempre mais fácil para os gestores, que sempre vai ser uma forma mais clara de tomar decisões. De uma forma resumidamente, podemos falar que o objetivo da análise é extrair informações e elaborar índices que sejam úteis. Conclui-se que as entidades inseridas no atual mercado, ela sempre vai buscar cada vez mais as informações que aumentem seu lucro e sua produtividade. E sempre que vai ter um diferencial, e a análise sempre vai ser objetiva, sempre virado para o ramo da melhoria, né? Aqui são algumas referências, e assim eu termino meu TCC desse ano. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau.